Estamos aí com o Binho, auxiliar técnico. Olá, oi, Bi. Oi. Nós vamos medir aqui o volume da câmera com o pistão em PMS, que aí eu já mato o erro possível aí, né, de cálculo de junta e tal. Então eu estou enchendo aqui. Acho que é melhor você dar a volta, X, do jeito que você tava mesmo. Essa é uma... Aqui, XP, tá? Ô, caramba. Poxa, esse pito é complicada, meu. Aí fez eu babar aqui, ó. Vai dar um erro aqui, ó. Eu não sou a Bianca. Eu tenho que fazer um estudo com a Bianca. Com a Bianca Tonella. Ó. Então, essa peça aqui, ela tem um volume conhecido, né? Então, quando eu encher, quando ele chegar até aqui em cima, tem essa diferencinha que eu errei aqui. Eu vou descontar esse volume conhecido aqui, que é de 3,6. O pistão está em PMS, selado com vaselina. Então eu vou saber tudo direitinho aqui para poder calcular a taxa real do motor, né? Certinho. E com isso, eu consigo inclusive... a gente às vezes trabalha só na câmara do cabeçote, né? Mas o ideal é fazer isso daqui, que aí eu consigo trabalhar. De repente o pistão ficou trabalhadinho um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá por causa da cava, né? E aí com isso aqui eu vou conseguir equalizar certinho o que o motor tá vendo. Peraí, X, aí você tá me atrapalhando. Aí. Tem que encher até... Tá longe ainda, tá com 30 cc. Esse cachorro agora vai ficar aqui no pé. Quer dar uma pausa aí? Acho que é melhor, porque tá demorando. Acho que é melhor. Ó, tô chegando. Tira da minha frente, senão eu não enxergo o X. Aí, ó. Chegou em cima. Eu só vou ver se ele tá realmente em PMS aqui, ó. Opa. Aí, ó. Tá? Então, aí deu aqui 65. 65.2. 65.2 menos 3,6, que é o volume conhecido aqui. Aí beleza, aí depois eu ponho tudo isso nos cálculos aí. Pode parar. Olha aí, montado o motor, né? Lógico que tá sem anel, né? Dá uma giradinha nele aqui. Então aí todas as cavas. Olha que legalzinho ficou. Olha que belezinha. Tudo bonitinho. Agora o próximo passo é montar ele. A parte de baixo, né? Direitinho, pôr os anéis, né? Então nós vamos gravar uma outra etapa aí, né? Ajustando o gap e tudo, né? Mas aqui já está finalizado. Aí agora nós vamos dar um pulo agora pro cabeçote. Legal. Falei que ia dar um pulo aí pro cabeçote, né? O cabeçote eu já fiz, né? Já faz tempo que eu tô fazendo esse cabeçote, porque nunca dá tempo de fazer as nossas coisas, né? Mas eu já fiz, tá? Então é um 4 cilindros, né? De 153. Aí válvulas foram fabricadas com desenho exclusivo meu mesmo, né? Então você vê aí que tem 3 ângulos na válvula, tá? Aí já estão assentados, então dá para ver a margem aqui, né? A margem não, desculpa, o assentamento, tem a margem é essa parte, né? Então, olha lá, multi-ângulos, tudo bonitinho, uma válvula um pouquinho maior, nada de válvulão de blaze, essas coisas tudo aqui, nossa, já comentei sobre isso, né? Deixa eu pegar de escape desse lado aqui, porque aquela tá com... Olha que bonitinha, ó. Aqui para facilitar o fluxo, também multi-ângulos, já assentada, então o cabeçote tá no jeito, olha que bonitinho. Aí aqui tá com o meu micrômetro, vou tirar ele, só para facilitar aqui, que eu vou ter que depois desmontar tudo mesmo. Ô, louco, é novinha, gravou aqui.
Então, eu já fiz também aqui o retrabalho. Eu vou ter que abaixar ele, mas vai cair todas as válvulas. Vamos ver. Bom, tudo bem. Então, eu já retrabalhei aqui para poder colocar o retentor em Viton. Já está com prisioneiro ARP, 3/8. Também tem no mercado um puta mito aí que o pessoal, não, tem que pôr 7/16. Cara, isso daqui já aguenta uma paulada e o pessoal gosta do 7/16, que é maior, né? Sempre o tudão é melhor, né? Aí o 7/16, que é maior o diâmetro, causa, em alguns casos, interferência, enfim. 3/8 aqui, igual a medida original, tudo bonitinho. Já foi feito aqui também o retrabalho para mola. A mola que vai ser usada aqui é a 6005 da Scanderia, tá? E ó, já foi feito o K-Line aqui, foi feito lá na Rede Forte. Então vocês vão ver que tá tudo com K-Line aqui bonitinho, nas guias, né? Então o cabeçote tá no jeito. Uma coisa que é legal de mostrar... Peraí, Xpita. Peraí que você fica acompanhando, você fica igual o drone. Você fica me acompanhando. Espera um pouquinho. Aí. Ó, percebam que o trabalho aqui do cabeçote, vocês vão ver que não tem nada de afinar essas coisas. Não sei se você vai pegar minha mão, Xpita, dá um pouco de distância. Não tem nada de arrombar, nada. Então, assim, o cabeçote do Opala já tem alguns vídeos, né? Dependendo da aplicação, né? E essa aplicação é uma aplicação moderada, né? De moderada para comportada. O duto do Opala, por ser siamês, ele tem um volume já muito grande, então ele é superdimensionado para a maioria das aplicações. Então não há necessidade de se fazer nada aqui. Aí alguém vai falar, pô, mas quando eu faço aqui ganha, né? E eu já falei disso também, tem um ganhozinho sim, né? Em todo o duto, por volta de 2%, né? Então... Pô, entre ganhar esse 2%, eu prefiro concentrar os meus esforços, concentrar a minha hora de trabalho na área da garganta, fazendo multi-ângulos, né? Aqui, se vocês perceberem, tem 4 ângulos em cada sede, né? Aí fazer a forma, né? Mudar a forma do duto, né, para quando chega o ar, né? Então, eu não vou perder tempo em locais onde eu não tenho tanto ganho assim, né? Então, eu vou me concentrar, eu vou valorizar a minha mão de obra aqui, né? Eu vi vários cabeçotes que são verdadeiras obras de arte, de tão bonito, tal, grandão, tudo arrombado. Isso aí é bom? Lógico que é bom, mas... para um ambiente muito agressivo de competição, onde o RPM é muito maior, RPM na faixa do 7 pau, e é difícil, quem tem Opala sabe que é difícil um Opala girar 7 pau, né? Não estou falando girar 7 pau na garagem parado, né? É regime de potência máxima, né? Bem complicado. Então eu já falei várias coisas sobre cabeçote, então assim, eu defendo as minhas premissas aqui, que quanto menos mexer, mais chance de dar certo. Isso da física nos ajuda, né? Quanto mais apertado um diâmetro, né, a gente vai ter a maior velocidade possível dentro desse cara, nessa passagem, né? Então, se a gente trabalhar para ter fluxo, para ter um grande volume passando dentro de um duto apertado, e aí que vai o nosso trabalho, então, se dedicar, né, gastar horas aqui, ir na bancada, mudar um detalhinho e tal. Então, assim, tenho bastante fluxo num duto apertado, né? Quer dizer que eu tenho muita velocidade. Óbvio, a gente não vai deixar a velocidade também passar de certos números. Por isso que você tem que escolher um profissional que saiba o que está fazendo, né? Então você não vai arrombar tudo e também não vai deixar muito apertado. Você tem que ter um bom senso, calcular direitinho e tal. Mas assim, na maioria das aplicações, não mexa no duto, não mexa no que está quieto. Se concentra aqui, ó, na área da garganta, fazendo multiângulo, que você vai ter um cabeçote muito saudável. Mas enfim, vamos lá. Eu preciso agora, como eu mexi em todas as válvulas, né? Então eu mudei os ângulos, tá? A hora que eu vou assentar a válvula, o que acontece? Ela desce um pouquinho na altura dela, então ela ganha um pouco de altura de mola aqui, e aí eu tenho que calçar, né? Então eu tenho que fazer calços, eu tenho que providenciar calços para que ele fique na altura correta de trabalho. A mola que eu vou usar é a Scanderia 6005, é amplamente utilizada aí por todo o pessoal, todos os opaleiros gostam dessa mola e ela dá certo para um monte de comandos, né? Lógico, sempre siga a especificação do fabricante. Então, se você está usando um comando Compicans, siga a especificação e coloca a mola Compicans para aquele comando. Se está usando Scanderia, siga a especificação do fabricante Scanderia e põe para aquele comando.
Tá usando um comando, sei lá, de que marca que seja, de que origem que seja, fala com o fabricante ele tem que se responsabilizar pelo projeto, porque quando um comando nasce, todo aquele perfil que eu já falei em outros vídeos, todo aquele perfil é calculado. Então a rampa de silêncio, que é no caso de tuchos mecânicos, para tucho hidráulico não tem, enfim, todo aquele desenho ele é calculado. Então tem um cara por trás lá fazendo todas as contas para você não fazer besteira. E ele especifica a mola correta. Então usa a mola correta. Então não vai colocar, eu vou colocar um Scandair e vou colocar o original. Vai dar problema. Se você colocar a mola original, vai flutuar, pode dar coil bind, que é bater os elos com elos. E eu vou mostrar aqui mais ou menos tudo isso daí, tá? Então a primeira coisa que eu preciso fazer é ver se a minha mola aqui ela tá de acordo com o projeto, tá? A gente já viu aí nos outros vídeos que o meu levante é 7,30. Ixi, não sei. Espera aí, acho que é 7,31. Cadê? 7,38. 7,45 é o maior. Então 7,45. Então, deixa eu fazer uma observação aqui. Então o meu levante é 7,45 milímetros, tá? Isso eu medi direto no comando, tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai ter o tucho, a vareta, o balancim, tem todo como é que eu posso dizer? Essa geometria que ela vai se mexer, né? Então a vareta ela nunca fica no mesmo ângulo do tucho, né? Se você olhar no Opala, o tucho fica aqui, a vareta ela dá uma inclinadinha e ela trabalha, né? Aí você tem o balancinho aqui, e aí aqui também a gente tem a válvula abrindo, como a gente já sabe lá, 10 graus, enfim. Toda essa brincadeira trigonométrica aqui tá a variação, então a gente não consegue saber exatamente o quanto que a gente vai ter na cabeça da válvula. Então o melhor que tem para se fazer, e eu já fiz, é colocar um relógio comparador aqui, tá? E aqui eu coloco uma mola de baixa carga, que vocês já viram nos outros vídeos, e meço quanto que dá essa excursão aqui na abertura máxima com folga zero, tá? Então folga zero. Então eu tiro toda a folga aqui, né? Regulo aqui a porca, né? Deixo a hora que a varetinha dá uma... eu tô sentindo que ela tá mais pesada, né? Sem apertar tudo. Aí eu meço com folga zero. É importante medir com folga zero, que é sempre o pior caso, né? E aí eu medi aqui no meu caso e deu 13,5 milímetros, tá? Então essa medida é muito importante, que essa medida para mim vai ser para especificar a mola, tá? Vocês vão ver que eu vou ficar brincando em polegada aqui, não vou ficar em milímetro, porque toda a especificação aqui é em polegada, tá? Então, o que significa 13,5 aqui para mim? Basta eu pegar 13,5, tá? E dividir por 25,4. Então, eu vou saber aí que vai dar 0,530. 13,5... 25,4 dividido, 0,5315. Então, vou colocar aqui 0,5315. Então, esse daí vai ser a abertura da minha válvula, tá? Só a título de referência, um comando, o 278 da Scandair, ele abre 0,525 polegadas. E é claro, a gente tem que checar isso daqui, porque cada projeto vai ter uma construção diferente. Então, às vezes o cara já deu um passo no bloco, deu um passo no cabeçote. Então, eu já falei, a vareta maior, a vareta menor, tudo isso daqui vai interferir nessa medida final. Então, é muito importante colocar o relógio comparador aqui para saber. No meu caso, eu sei que a maior medida, né, a medida com folga zero, vai ser 0,531,5, tá? Aí, vamos lá. Vamos começar já a conta aqui do negócio. Uma medida muito importante especificada, isso aqui é dados de fabricante, tá? Então, ele fala aqui, ó, o que são esses números, né? Então, primeira coisa, a mola 6005, ele fala que é 135 a 1,75 e 285 libras a 1,2 de polegada de altura. Por isso que não importa, sabe, se a gente vai falar assim, mas quanto dá esse milímetro? Não importa, vamos fazer tudo em polegada. Unidade, para nós o que importa é a quantidade do número e não a unidade, tá? Então não precisa se preocupar, se prender
a polegada, se prender a unidades. O que importa é o dado adimensional, né? O número. Mas vamos lá. Desde que a gente seja tudo dentro da mesma, né, unidade, a gente não precisa se preocupar. Então aqui o fabricante está falando que ele tem uma carga de 135 libras quando a altura da mola, né, ou seja, a mola em repouso, então ela está aqui, ó. Então, deixa eu colocar aqui só para exemplificar. Então, quando tem a válvula aqui, ela está fechada e o pratinho está aqui, tem a mola aqui, essa é a altura de repouso, né? Que eles chamam de seat pressure. Essa seat pressures aqui, seat pressure é 135 libras com essa altura. Então, o alvo é a gente trabalhar com essa altura. Nós vamos fazer de tudo para que essa altura aqui seja 1,75, tá? Lógico, a gente precisa ver se vai dar também, se não vai dar o coil bind. CB, coil bind, o que é isso daqui? Significa que medidas mais fechadas do que 1,120 polegada, então se eu pegar a mola aqui, se eu comprimir a mola até encostar elo com elo aqui, ele vai até 1,130, beleza. A hora que der 1,120, a hora que comprimir tudo, ela vira um bloco sólido. É nessa hora que destrói comando, acaba com o teu motor, tá? Porque não tem para onde ir mais, entorta a vareta, enfim, vai causar um monte de problemas. O rate é a característica da mola, né? Então, quanto que ele tem? Quantas libras por polegada ela tem? Então, essa daqui tem 275 libras a cada polegada. Então, cada polegada que eu comprimir a mola, eu vou ter um acréscimo de 275 libras, tá? Então, da altura que ele tiver, 1,75, se eu comprimir uma polegada, em teoria, eu vou somar 275 libras a esse valor aqui, que já é o valor da pré-carga, é o valor da seat pressure. E aí eu vou ter uma que é a open pressure, que é a válvula aberta, né? Então nessa posição aqui, a hora que eu tô com o pratinho aqui, a hora que o balancinho empurrou aqui a válvula abriu no seu levante máximo, é a open, tá? Essa open aqui, 285 a 1.2. Por que que ele fala esse 1.2? Ele tá dando só uma sugestão de trabalho, né? Então se eu pegar aqui, e da onde que vem esse rate, né? Se eu pegar 285 menos 135 e dividir por 1,75 menos 1,2, que é 0,55, vocês vão achar aí por volta de 272 libras, que é o rate dela, tá? Que é a constante da mola, né? Então, pela lei de Hooke, você vai ter lá que é Kx, né? Menos Kx. Então, o K é a constante da mola, né? E X seria o deslocamento. Mas vamos lá. O importante agora é, se eu trabalhar com 1,75, isso agora nós vamos fazer bastante conta, então se eu montar a válvula lá, tá? Então montei o pratinho, tá? A válvula tá aqui tá a torre, né? E aqui tá o assento. Então eu vou montar aí coloquei a mola, isso daqui é um jeito, um desenho aqui de cortando a mola, né? Então tem essa cara aqui, se a gente cortar ela aqui, tá? O que é essa altura de trabalho? Então, essa altura aqui, ó, H aqui é 1,75, é o meu objetivo. Vamos ver se vai dar, tá? 1,75. Quando o balancinho empurrar esse cara e a válvula abrir, esse cara vai descer aqui, ó. E importante, por que muita gente tem problema com o comando, que come o comando? A torre da guia da válvula do Opala, ela é muito mais alta, ela vem até aqui mais ou menos, tá? Logicamente eu já fiz o retrabalho e tirei alguns milímetros para eu ter um range de trabalho maior aqui. Aí você põe lá no cabeçote original, um comando com grande levante, aí esse prato aqui ele desce, encosta no retentor, bate aqui, ó, não dá coil bind, mas ele bate, tem uma colisão mecânica aqui, né? Colisão mecânica, falei de novo, né? Colisão, tem uma interferência mecânica. Aí o que vai acontecer? Come comando também. Então é importante você checar isso daqui, já reduzir essa parte, enfim. Bom, vamos lá. Aí a conta aqui, fazer aqui, ó. 1,75. Opa, peraí. Deixa eu dar um stack aqui. Clear stack. 1,75. Quanto que ele vai avançar? 531,5 menos.
Então eu vou estar, quando a válvula estiver aberta, ele vai estar com 1.2185, tá? Então, vamos colocar aqui que quando tiver todo esse deslocamento aqui, eu tenho um open, né? Que é 1,2185 de altura. Bom, que legal, né? Esse 1,2185, a gente ainda tem que considerar uma margem de segurança aqui, uma margem de segurança de 0,060 polegada. Por isso que é legal tudo fazer em polegadas, né? Todos esses dados tem em qualquer literatura aí. Então, 0,060, oh meu Deus, 1,2185, 0,060 menos 1,1585. Então, o meu número aqui com segurança seria 1,1585 polegadas, tá? Que veja que está bem longe, ou pelo menos longe, do 1.2 de coil bind, tá? Então, se eu montar essa válvula, essa mola na válvula e com o objetivo de manter essa altura de 1.75 aqui, eu consigo trabalhar sem problema nenhum, com segurança, sem dar coil bind. Eu vou ter uma carga dentro do padrão, dentro do que o fabricante recomenda para a mola, que é por volta de 285. O fabricante desse comando é um fabricante à parte aí, mas ele concorda com esses números, né? Enfim, eu vou estar dentro das especificações, não vou ter a princípio nenhum problema de colisão, desde que eu mantenha essa altura aqui de 1.75. Como é que nós vamos saber isso? Medindo. Vem cá, X. Esse cara aqui é um micrômetro de mola, tá? Então eu vou pôr ele aqui. Deixa eu fechar ele, né? Vou pôr o pratinho, vou montar a trava aqui. Você está conseguindo? Então eu vou girando ele aqui. Pera aí. Já deu alto pra caramba, tá vendo? Ó, aqui ele já começa com 1 polegada, então tá 1.85, então tá com 1.855 de altura, tá? Então, ele tá mais alto do que o meu objetivo, tá? Tá até mais, vai ficar até um pouco, desculpa. Ó, vamos colocar aqui. Então, a atual tá com 1,855, tá? E o meu objetivo, é 1,75. Então, pode ficar só aí, não precisa me seguir não. Eu preciso aqui de um calço, tá? Qual que vai ser esse calço? Um menos o outro. 1,855, 1,75 menos. Então, eu preciso de um calço de quase 1/10 de polegada. Aí, quer dizer, mais um pouquinho de 1/10, né? Então, o calço aqui, 0,105 polegadas, tá? Então, eu preciso fazer isso para todas as válvulas agora do meu cabeçote, né? Ainda bem que é um de 4 cilindros, que é só 8 válvulas que eu preciso fazer. Então, eu vou fazer uma tabelinha e eu vou especificar cada calço que vai ter. Isso é a tal da equalização das molas. Você falou, pô, eu preciso equalizar o cabeçote. O que é equalizar? É fazer isso daí, tá? Então, por que tem que equalizar? Primeiro que a fundição da GM variava bastante, tá? Então, você imagina, essas alturas... não para aqui. Essas alturas aqui variavam bastante. E eu também já usinei elas aqui, então também eu já saí do padrão, né? E além do que, as válvulas, quando eu retrabalhei as sedes, eu posso ter aprofundado mais ela, então mudei tudo isso daí. Então, essas alturas, vou encontrar várias alturas diferentes e vou ter que trabalhar colocando calços, né, se for o caso. Eu só não posso encontrar algum número aqui onde a altura seja menor que 1,75. Então, se por exemplo eu for medir aqui com o meu micrômetro de mola e eu tiver uma altura de 1,7, ferrou, porque primeiro que vai ficar diferente, tá? E segundo que com 1,7 eu teria 0,05, né? E quanto que deu aqui de segurança? 1,15, não, teria até segurança, não tem problema aí que... Não teria não. 0,03. Então já daria coil bind também, então já teria problema. Então eu preciso trabalhar 1,75.
Se em algum caso aqui a altura der menor que 1,75, eu vou ter que usinar, vou ter que ir para retífica ou uma ferramenta adequada. Eu tenho a ferramenta aqui, dá para fazer aqui mesmo, mas eu vou ter que trabalhar o assentamento da mola para que eu ganhe mais altura e não corra esse risco do coil bind, tá? Então esse vai ser o trabalho que eu vou fazer agora. Depois vocês já vão ver aí, acho que talvez montado, né? Eu vou colocar os calços, né, direitinho, vocês vão ver tudo certinho. E aí tá pronto essa parte, vou colocar os retentores. Deixa eu ver se eu preciso falar de mais alguma informação importante aqui. Eu acho que não, eu acho que por aí fechamos e depois eu continuo aí mais informações. É isso aí. Continuando aí, eu estava na parte do cabeçote. Limpei a bancada aqui, nós vamos montar os pistões. Então tá os pistões aqui, tá? Esses pistões, eles são hiperetêuticos, tá? Não é de Opala, nada. Já vocês sabem que eu tive que fazer essas adaptações e tal. Então vamos lá. Agora eu preciso conferir os gaps antes de montar. Eu preciso colocar os anéis lá no cilindro e ver se estão de acordo, tá? Muita gente me pergunta, que eu fiz algumas postagens, pergunta, quanto que eu deixo de gap, não sei o que. Cara, tem que seguir a especificação do fabricante, tá? Então, como é prova disso, nós vamos pegar aqui, ó, aqui tá os anéis, né? Vamos pegar aqui o catálogo dos caras, o manual. O fabricante tem que colocar no manual. Então vamos lá. Aí ele tá falando aqui, ó, anel de compressão. Tem todas essas marcações aqui. Aí ele fala que alguns hiperetêuticos eles precisam um gap um pouquinho maior, tá? E aí esse cara aqui que é o fornecedor, o EM, que ele fornece também pistões e anéis, mas no caso aqui só estou usando os anéis, tá? Aí ele fornece para essas três marcas. Essa nem conheço aqui, Silvolite, KB, que é esse pistão, tá? E essa Icon. O KB ele coloca assim: vai variar de acordo com a carga. Veja as instruções dos pistões KB. Então não importa se, eu sei, eu já montei, 30 anos que eu montei motor, eu vou colocar aqui. Não importa, quem conhece mais de pistão é o fabricante do pistão, quem conhece mais de anel é o fabricante do anel, quem conhece mais de comando é o fabricante do comando. Então, a gente, isso é um pouco brasileiro, tem muito isso, né? A gente tem que parar com isso, tipo, eu monto há 30 anos, eu monto assim e acabou. Não, cara, tem que seguir esses papel aqui, tem que seguir o manual do fabricante. Então ele não fala para eu pegar a especificação do fabricante, eu vou pegar a especificação do fabricante. Então ele fala aqui para eu ir lá no KB. Eu já abri aqui, só para não perder tempo. Peraí, deixa eu pegar aqui. Cadê? Onde tá? Aqui, ó. Então aqui é o catálogo da KB, tá? Que é esse tipo de pistão que eu tô usando aqui. E ele tá falando aqui, ó, para calcular o primeiro, né? O top ring, tá? Então ele tá falando aqui, ó, que é o diâmetro vezes 0,0065, o gap. Então essa é a instrução para ele. E mesmo assim, ó, eu tenho que ver em qual classificação o meu motor, o meu objetivo vai estar. Se ele volta aqui, X. Se ele é um motor naturalmente aspirado, se ele é vai guinchar alguma coisa, né? Se ele é um circle track, drag, enfim. Então tem todas essas objetivos, né, de uso do motor. E o meu é esse primeiro aqui, né? Um motor naturalmente aspirado, tranquilinho. Então ele é 0,0065 vezes o bore, veio o diâmetro. Então eu já coloquei aqui, ó, eu já medi os pistões, cada um deles. Passa para cá, isso. Acho que é melhor você passar para isso. Então eu já medi cada pistão, eu já também medi a folga, então coloquei o súbito lá, né? Isso eu fiz para não perder tempo. Então eu tenho aqui a folga que eu considerei, que eu pedi, a Retfort já fez, de acordo, mediu cada pistão e fez a folga certinho. E o meu cilindro, cada cilindro ele ficou com essas dimensões aqui, né? Variando um pouquinho, é admissível, não tem problema nenhum. Convertendo isso para polegada, dá 4,0404 o primeiro cilindro. E aqui no manual, ele fala que eu tenho que usar 0,0065. Então, vou colocar aqui 1, 2, 3 e 4. Então, o gap, tá? Então, é o bore
vezes 0,0065, certo? Polegadas. Se eu tenho 4,0404 vezes 0,0065, eu tenho quanto? Vamos calcular aqui na calculadora. 4.0404.0065 vezes 0,0263 polegadas. 0,0263 polegadas, que é 25,4 vezes 0,66 milímetros. Então, isso é igual a 0,6671 milímetros. Então, ó, quanto que é o gap que eu tenho que deixar? Agora acho que volta para cá. Quanto que é o gap, então, que eu tenho que deixar para essa aplicação, para esse pistão, para esse anel? Não importa se eu montei motor a minha vida inteira, se é Opala, se é AP, se é qualquer motor. Eu calculei aqui conforme o fabricante me falou, e eu tenho que deixar um gap de 0, arredondando aqui, 0,67 milímetros. E gap, quanto menor, é mais problema, tá? Então, você tem que entender que o perímetro do anel, ele é calculado por π vezes o diâmetro, tá? Então, você imagina, se eu pegar aqui, ó, se eu tenho lá 102,625 π vezes, eu tenho um perímetro de 322 milímetros, tá? O que significa 0,67, tá? Que é o buraquinho do gap, né? Então eu tenho, se eu pegar o anel aqui, se eu deixar o gap aqui de 0,67 milímetros, todo esse perímetro aqui é 322 milímetros, mais ou menos, né? Então, olha o que significa isso para isso. Se eu deixar 0,7, 0,8, o que vai significar para isso? Quase nada, tá? Então, assim, eu não tenho perda. Todo mundo fala, eu deixo os anéis, os entrepontas bem apertado, que é para não vazar compressão. Pô, cara, não vai vazar nada aqui de 0,6. Tem um vazamento, óbvio, mas ele é desprezível, completamente desprezível. Se você deixar assim, não, eu vou deixar um gap de 0,1, é melhor? Legal, né? Que aí ele vai vedar melhor. Mas só o que vai acontecer? A hora que você pôr carga, a hora que a pressão interna, a temperatura, tal, o tipo de pistão, o objetivo do uso, tal, esses entrepontas vai crescer, né? Vai encostar, vai fazer isso aqui, ó, e vai acabar com o teu motor, vai ficar uma porcaria, vai desgastar os anéis, se não ter um colapso e quebrar anel, essa coisa toda. Então não vou correr o risco, vou usar o que o fabricante está pedindo e ainda se errar para mais, tranquilo, se eu deixar com 0,7 aqui, não vou, vai perder compressão, vai alinhar anéis, essas besteiraiadas, isso daí não tem, esse negócio de alinhar anel gira para um lado, para o outro, fica parado, então não tem nada disso. Então segue as especificações do fabricante e vai dar tudo certo. Então depois eu vou fazer esse mesmo cálculo, vou seguir o manual do fabricante aqui e vou conferir o segundo anel e também os anéis de óleo e vou conferir lá no bloco do motor, daqui a pouco a gente filma lá. Ó, eu coloquei aqui, né, o primeiro anel, dá uma olhadinha aí, vem cá, Chess. Ó, coloquei o primeiro anel, mais ou menos na altura que ele vai trabalhar, tá? E olha só, ó, tô aqui com, lembra lá no cálculo, né, 0,67. Ó, se eu monto conforme veio, 0,40 passou, 0,45 não passou. Então ele tá com um gap aqui de 0,40. Volta para mim aqui. Então, se eu monto ele conforme veio de fábrica, se eu não me atento a manual, essa coisa toda, aí, ó. Aí o pessoal falando, qual que é a receita? Vou pôr esses pistões, eu vou pôr isso. Não existe receita para motor preparado, né? Então, o motor que você está construindo, você passa a ser o dono do projeto. Então você tem que verificar todos os detalhes, seguir todas as especificações. Então não adianta, aí o pessoal vê lá na arrancada, vê algum lugar, eu vou pôr tudo que aquele cara colocou. Vai, põe, você tem sorte se der certo, mas você tem que calcular tudo, você tem que ter um preparador, um cara competente, ou você mesmo fazer, mas se atentar para esses detalhes. Então aqui mais uma coisa, eu vou ter que fazer então cada anel, eu vou ter que fazer o gap apropriado na máquina certinha lá, que é uma maquininha, pelo menos a minha máquina é manual, né? Então eu vou ter que fazer para caber aí a lâmina aí, né? Passar a lâmina de 0,67.
que é o calculado. É muito, é aquilo que eu já conversei alguns minutos atrás, né? Se é muito ou não importa. Se ele ficar até 1 milímetro, não muda nada, né? Ou muda muito pouco, mas o que não pode é acontecer isso aqui, ó. Tá com 0,40, vai aquecer, vai encostar, aí ele vai fazer isso aqui, ó, vai levantar aqui, ó, dentro da canaleta, Ave Maria. Aí quebra tudo, aí sim perde compressão, aí dá uma porcaria. Tá, então daqui a pouco eu começo a fazer os gaps na maquininha. Ó, só para completar a informação aqui, nesse mesmo manual, né? O manual da KB, gap 2. O segundo anel, ele fala que tem que ter 0,004 polegadas vezes o bore, né? Que é o diâmetro está aqui. Então vai dar em milímetros 0,41, tá? Então esse talvez dá mais tranquilo lá, né? Enfim, eu vou ter que fazer todos, tá? Depois tem de óleo. E aqui, ó, tem inclusive a orientação de montagem, tá? Que é o manual, né? Seguir o manual, cara. Não tem milagre. Seguir o manual, todas essas coisas. Tem PDF de tudo no Google. Então, muita gente pergunta, beleza, eu tô aí para responder sem problema nenhum. Mas muita coisa tem que procurar. E que idioma? Inglês. Pode não conhecer todas as palavras, uma ou outra, mas hoje também já não é desculpa, né? Google Tradutor, um monte de inteligência artificial. Você consegue tudo, tá? Então, ó, essa vai ser a orientação que eu vou fazer. Eu vou fazer esse desenho aqui em cima da cabeça do pistão para eu me orientar, tá? E montar aí tudo direitinho. Bom, vamos fazer aqui o gap. Antes de colocar aqui, deixa eu mostrar aqui a maquininha, né? Então, na verdade é um disco aqui, né? Manual mesmo. Existe de vários modelos, coisas mais caras, né? E um detalhe, eu vou girar nesse sentido, o anel tá aqui, né? Opa, quase fiz merda aqui. O anel tá aqui, tá? O correto seria eu girar para esse sentido, para que o corte fique no sentido de para dentro do pistão, né? Mas se eu fizer isso nesse meu dispositivo aqui, o anel vai levantar, porque eu não tenho uma trava. Então, por isso que eu falei que tem vários modelos. Então, eu infelizmente vou ter que fazer com as linhas de corte, né, do disco, vai ficar contrária à parede do interno do pistão. Então vou colocar aqui. E é duro, hein? É duro pra caramba. Geralmente o segundo é um pouco mais mole. Esse daqui, o primeiro, né, o de compressão, ele é um outro material, então ele é bem duro. Então, pá aqui nos dedos mesmo. Vamos lá. Vou colocar de novo aqui. Vem de ré aqui. Assim, isso. Coloco aí, mais ou menos. Como ele está bem longe ainda, eu vou colocar um pouco meio que no olho aqui, né, a altura, mas depois eu vou equalizar ali dentro do cilindro. Aguenta aí. Tava com 0,40, né? Então vamos ver. Cadê aqui? Cadê meus negócios? Vamos ver se o 0,50 já passa. Ó, 50 já passou. Então ele comeu. Vamos ver se 55 passa. 55 ainda não. Então eu vou ter bastante diversão, né? Ainda bem que é 4 cilindros. Ó, 55 tá começando a entrar. Não, entrou. Eles estão comendo alguma coisa. Ó, entrou 50, tá? Então tem que entrar folgado o 65, já que é 67, né? Então tem que entrar o 65 folgado. Pode parar aí daqui a pouco eu continuo. Bom, depois de várias... Dá um pouquinho de distância aí, X, não vou cair dentro do celular das pessoas. Depois de várias horas não, vários minutos, né? Ó, então o 65 aqui tá entrando folgado, ó. Olha que belezinha, tá? Como eu não tenho 67, eu tenho 65,70. 65 tá entrando beleza. Opa, me enxergo aqui, aí. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Tirar ele, com cuidado. Todas essas pontinhas aqui, ó, ficaram, tá com um corte meio, né? Tá com arestas, né?
Então eu tenho que dar uma limadinha aí pra deixar bonitinho. Então por isso que eu tô com esse bagulho de dentista aqui. Vem pra cá que tem mais luz aqui. Aí eu vou pegar aqui, vocês não vão conseguir ver. Mas ó, eu tenho que ir limpando aqui, ó. Todos os cantinhos também. Dan, sai daí. É bem um movimento bem pouquinho, nada. Sai daí! Não, tá comendo papel. Sai, Dan. Aqui. Dan. Será que dá pra colocar o celular nesse negócio? Não aguento. Vê aí, não, põe aí. Põe o celular aqui na frente, aqui, ó. Põe aqui. Vê se você consegue ver. Vixe. Não fica grande, né? Ou fica? Ah, fica, ó. Não fica? Fica. Ó lá, dá pra ver, ó, que eu já limei. Ó, aqui eu não limei ainda, ó. Tá vendo, ó? Aí. Então é isso. Tem que fazer nos 4 de compressão, nos outros também no segundo, né? E o óleo eu vou conferir o gap, né? Se ele também tem o óleo de acordo também com a especificação. Então acho que aí encerra essa parte 6 e aí depois eu já continuo já com a montagem dos pistões. Beleza.